Boa noite a todos. Pelo que eu estou vendo, não tem ninguém aqui pela primeira vez na casa, né? Então eu quero agradecer a todos os trabalhadores, todos os frequentadores da casa, por ter vindo aqui essa noite, perder um pouquinho do seu tempo para me ouvir. Eu acho que todo mundo já ouviu aquela brincadeira, né? Que diz que Deus é brasileiro, né? E eu estou desconfiada que além de ser brasileiro, ele é mineiro. Porque Minas Gerais está repleta de espírito de luz e que nos deixaram grandes ensinamentos. Então hoje eu vou falar um pouco de mais um mineiro, que foi Eurípides Barçanufo. Corina Novellino, que escreveu a obra Eurípides, o Homem e a Missão, que é uma biografia dele, quando ela foi começar a escrever essa obra, ela foi consultar Chico Xavier para saber a opinião dele. E Chico disse a ela: falar de Eurípides é quase como falar de Jesus, tamanha é a sua grandeza. Eurípides nasceu em 1º de maio de 1880, na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Filho do casal, apelidado de Meca e Mojico, ele foi o terceiro filho de uma família de 15 irmãos. Quando os pais deles começaram a formar a família, passaram por muitas dificuldades. A pouca renda do marido ia quase toda para o tratamento da esposa, que após o primeiro parto passou a ter crises de desmaios. O pai trabalhava em um armazém e, por ser muito honesto e dedicado, ele foi convidado para morar e gerenciar um outro armazém, que ficava em uma estação de trem afastada de Sacramento. Quando a família se muda para lá, Eurípides estava com apenas 6 anos de idade, mas ele já sabia ler e escrever. Ele nem alcançava o balcão do armazém, mas ele dava sempre um jeitinho para ajudar o pai. Como o armazém ficava em uma estação de trem, quando ele ouvia o apito do trem, ele corria para ver se alguém precisava de ajuda para carregar as malas, porque com isso ele ganhava alguns trocados. O pouco dinheiro que ele ganhava, ele dividia com a mãe. E a sua parte ele juntava para comprar livros, porque ler era a sua maior diversão. Então aqui ele já nos mostra, né, que ele era uma criança diferente. Com apenas 6 anos de idade, né, o seu empenho em ajudar o pai, o seu bom coração em dividir o pouco dinheiro com a mãe e o seu interesse pela leitura, né? Uma criança com apenas 6 anos. Nesse local onde eles estavam morando, não havia escolas. Como ele já sabia ler e escrever, ele aprende com o pai a aritmética e a língua portuguesa. Próximo onde a família estava morando, passava um rio. E esse rio, devido à poluição, era uma ameaça muito grande para a população. Mas Eurípides, na sua inocência, ele ia pescar nesse rio. E os peixes que ele pescava, ele vendia para ganhar mais alguns trocados. Ele, que já tinha saúde frágil devido à alimentação deficiente por causa da situação financeira da família, acaba adquirindo a malária. E, ao mesmo tempo, o pai adquire uma doença chamada beriberi, que é causada pela falta de vitamina B1 e também pela má alimentação. Devido à doença do filho e dele também, e com medo que a esposa e os outros filhos adoecessem, o pai resolve voltar com a família para Sacramento. Nessa época, Eurípides já estava com 9 anos de idade. Já em Sacramento, ele é matriculado no colégio para dar continuidade aos seus estudos. Devido a ser muito inteligente, ele vai para uma classe mais adiantada. E pela sua dedicação, ele logo se torna assistente dos professores, assumindo a função de monitor. Aos 12 anos de idade, ele foi um dos fundadores do Grêmio Dramático Sacramentano, onde mais tarde também escreveu algumas peças. Aos 17 anos, ele conhece um rapaz que chega à cidade. Esse rapaz estudava homeopatia, que acaba despertando em Eurípides um grande interesse pelo assunto. O rapaz, então, lhe empresta alguns livros, que ele estuda com muita dedicação. Alguns anos depois, ele abre sua própria farmácia de homeopatia, somente com seus próprios recursos, e não cobrava nada dos necessitados. Por causa da sua mediunidade, muitas pessoas, quando vinham atrás de um remédio, mesmo sem conhecê-las, ele já tinha o remédio pronto e às vezes até identificado com o nome da pessoa.
E foi também através da homeopatia que ele curou a sua mãe, que estava ficando cega. Nessa época, Eurípides sofre um processo. Estava sendo acusado de exercer ilegalmente a medicina. Mas com a ajuda da espiritualidade, o processo vai passando de mão em mão, até que acaba prescrevendo. Quando ele completa 21 anos de idade, o pai resolve levá-lo para o Rio de Janeiro, para que ele prosseguisse os estudos e arrumasse um bom trabalho. Então, ele é matriculado no curso preparatório da Escola de Medicina da Marinha, porque o seu sonho era ser médico para salvar vidas. Mas, quando a mãe fica sabendo que ele iria morar no Rio de Janeiro, ela tem uma crise e desmaia. O rapaz, pelo grande amor que tinha pela mãe, desiste do seu sonho de ser médico. Então, ao contrário do que muitos espíritas acreditam, Eurípides Barçanufo não era médico. Mesmo sem ter feito uma faculdade, ele era autodidata. Falava inglês, francês, português, latim, sabia física, química, zoologia, filosofia, história das religiões, artes cênicas, teatro, astronomia, era redator e jornalista. A pedido do seu pai, ele aceita entrar para a política, se tornando um vereador. Mas ele só aceita porque o seu maior interesse era ajudar a população. Encabeçou grandes projetos junto com outros vereadores, conseguindo grandes benefícios para a cidade e a sua população. Pelo seu carisma e honestidade, tudo era patrocinado pelos grandes fazendeiros, já que a renda do município era muito pouca. Ele atua como vereador por 4 anos. Naquela época, o governo de Minas Gerais queria prorrogar por mais 2 anos o mandato de vereador. Mas Eurípides diz: o povo me elegeu por 4 anos e não por 6. Então ele deixa a política. Eurípides foi profundamente ligado à história educacional de Sacramento, como aluno e como professor. Mesmo sem ter conhecido Pestalozzi, ele implanta no colégio vários métodos criados por ele, como, por exemplo, a classe mista, já que naquele tempo meninos e meninas tinham que estudar em classes separadas. Eurípides foi um dos fundadores da Irmandade São Vicente de Paulo, fundou o Liceu Sacramentano e o jornal A Gazeta de Sacramento, onde ele era o redator. Com 24 anos de idade, ele ocupava 5 cargos de muita responsabilidade. Era professor, diretor do liceu, jornalista, vereador e secretário da Irmandade São Vicente de Paulo. Assim como ele, toda a sua família era católica. E ele também era muito dedicado e interessado em estudar a sua religião, a ponto de ganhar do padre uma Bíblia, coisa que naquela época era proibida para o cidadão comum. Somente os religiosos a possuíam. Mesmo sendo muito inteligente e estudando a Bíblia com muita atenção, ele não conseguia entender as bem-aventuranças, o que para ele era um grande problema. A 14 quilômetros de Sacramento existe uma fazenda chamada Fazenda Santa Maria. E naquele tempo residiam muitos familiares de Eurípides, todos analfabetos e sem cultura. E com o tempo foi morar lá também o tio favorito de Eurípides, o senhor Mariano, um homem simples, com pouca cultura, mas muito bom, e ele era espírita. Como nada é por acaso, quando o senhor Mariano vai morar na fazenda, fenômenos estranhos começam a acontecer. Ouviam-se vozes, assobios, pedradas. Os animais se assustavam, causando grande pânico aos moradores. Até um padre foi chamado, mas não conseguiu resolver o problema. O tio de Eurípides, o senhor Mariano, tinha um amigo chamado Frederico Peiró, que morava em outra cidade. E Frederico Peiró era espírita e muito conhecedor da doutrina, e também um homem muito culto. O tio de Eurípides, então, resolve procurar Frederico Peiró para ajudá-lo a resolver o que estava acontecendo na fazenda, já que a população da cidade estava dizendo que era coisa do demônio. Quando Frederico Peiró chega na fazenda, logo percebe, pela sua experiência e pela sua mediunidade, que todos que ali residiam eram médiuns de efeitos físicos, e que por essa razão esses fenômenos estavam acontecendo ali.
Então ele chama os moradores da fazenda e diz a eles que aquilo que estava acontecendo ali era perfeitamente normal, não havia nada de sobrenatural, mas que todos deveriam arregaçar as mangas a serviço do bem. Frederico Peró, então, abre na Fazenda o Centro Espírita Fé e Amor, onde todos esses médios passaram a trabalhar. E esse centro ele existe até hoje no mesmo lugar. Eurípides queria convencer o tio de qualquer jeito, já que gostava tanto dele, para que ele não se envolvesse mais com essa história de espírito. E em um determinado dia, o tio vai se hospedar em sua casa e vai dormir no mesmo quarto que o sobrinho. O rapaz não perde a oportunidade e começa a debater com o tio. O tio, vendo que tinha pouca cultura, viu que não tinha condições de debater com ele, já que o rapaz era muito inteligente. Então, o tio dá a ele o livro Depois da Morte, de Leon Denis. O tio dorme, mas o rapaz passa a noite inteira lendo esse livro. E ele fica surpreso com as explicações e orientações contidas nesse livro. E a partir da leitura desse livro, ele sente a necessidade de ler outras obras espíritas. Até que um dia, ele resolve ir à Fazenda Santa Maria para ver de perto o que acontecia lá. E ele convida um amigo para irem juntos. Quando ele chega lá, ele já sente uma vibração muito grande. Aí vem a primeira surpresa. O salão estava todo lotado, já que as reuniões mediúnicas eram abertas ao público. Mas tinha 2 lugares vazios, onde ele e o amigo foram convidados a sentar. Mas eles não tinham avisado ninguém que eles iriam. Como era Sexta-feira Santa, antes de começar a reunião mediúnica, foi lido um trecho do Evangelho relacionado à Paixão de Cristo. Eurípides fica admirado como homens sem cultura e analfabetos assumiam grandes responsabilidades em divulgar o Evangelho de Jesus. Então ele começa a pensar, mas não diz nada a ninguém. Se os mortos realmente se comunicam com os vivos, que João Evangelista desse uma comunicação. E que essa comunicação fosse feita através do médium Aristides, porque ele conhecia o Aristides e ele sabia que o Aristides era analfabeto, não sabia escrever sequer o próprio nome. E ele continua com seus pensamentos. E que o Aristides explicasse as bem-aventuranças. De repente, o Aristides se levanta e começa a falar, explicando detalhadamente as bem-aventuranças. E quando ele termina a explicação, ele se identifica, João Evangelista. Então, Eurípides passa a acreditar que os laços entre encarnados e desencarnados não se quebram com a morte. E ele se converte ao Espiritismo. Passado alguns dias, ele volta à Fazenda Santa Maria para assistir outra reunião mediúnica. Aí, através do seu tio, o senhor Mariano, veio uma comunicação. Era o doutor Bezerra de Menezes, que se dirige até Eurípides e diz a ele: nós iremos desempenhar uma grande tarefa. Eu, na condição de médico no plano espiritual, e você como médio de cura. E completa a fala dizendo: as suas faculdades mediúnicas, a partir de agora, vão se aflorar. Com o tempo, Eurípides desenvolve a psicofonia, a psicografia, a mediunidade de cura, era audiente, vidente, médio de efeitos físicos e a bicorporidade, que é a faculdade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E foi através da bicorporidade que ele conseguiu ajudar muita gente, mesmo estando longe delas. Só que uma pequena observação. Quem quiser saber mais sobre bicorporidade, no Livro dos Médiuns, capítulo 7. Com o tempo, Eurípides se tornou o intermediário de vários espíritos muito conhecidos, como, por exemplo, Maria de Nazaré, João Evangelista, São Jerônimo, Santo Agostinho, Joana d'Arc, Vitor Hugo, Pedro e os Apóstolos, Sócrates, Platão, Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, Tiradentes, D. Pedro II e muitos outros. Em seguida vem outra comunicação. Agora era São Vicente de Paulo, o seu mentor, que diz a ele
que se desligasse da igreja, na qual ele cumpriu muito bem a sua tarefa, porque agora nova tarefa irá se iniciar. E diz a ele também que entregasse o comando da Irmandade São Vicente de Paulo para que outros dessem continuidade a esse trabalho. E que ele deveria abrir uma nova instituição, cuja base será o Cristo, o diretor serei eu e você o comandante. Então, no dia 27 de janeiro de 1905, sob sua orientação, é fundado o Grupo Espírita Esperança e Caridade. Eurípides foi alertado que materialmente perderia tudo e que a maioria das pessoas, não só os religiosos, se voltariam contra ele, inclusive a sua família. Realmente foi o que aconteceu. Os pais começaram a tirar os filhos do liceu. Os professores foram se desligando da escola. Até o prédio foi pedido pelo proprietário. Alguns meses se passaram. Ele, muito triste, sente a presença de um espírito que o faz adormecer. E inconscientemente ele pega um lápis e começa a escrever. Quando ele volta do transe, ele lê a mensagem que diz assim: deixe que se fechem as portas do liceu e abra uma nova escola em sua casa, mesmo que tenha que derrubar algumas paredes. E mude o nome de Liceu Sacramentano para Colégio Allan Kardec. E ensine todas as quartas-feiras o Evangelho do meu filho. E inicie também um curso de astronomia. E a mensagem termina assim: sob o meu amor, cobrirei esse novo colégio com meu manto. Quem assina, Maria, serva do Senhor. Eurípides, então, abre em sua casa um novo colégio e sozinho começa a dar aula de todas as matérias e também da doutrina espírita. Os poucos alunos eram filhos de amigos muito próximos dele, até que outros alunos foram voltando e os professores também. Durante as aulas, quando ele abaixava a cabeça em sua mesa, os alunos já sabiam que o professor estava se desdobrando para ir socorrer alguém em algum lugar. Há vários relatos que, quando ele estava ensinando o evangelho no colégio, a cidade inteira escutava. Como ali tinha muitos médios de efeitos físicos, eles funcionavam como alto-falante, projetando a voz de Eurípides por toda a cidade. Através da sua mediunidade, e já com bastante conhecimento, ele descobre que as crises e desmaio da mãe eram um processo obsessivo que já vinha há muito tempo. Resolvido o problema da mãe, a sua família também se torna espírita e a sua mãe a sua grande colaboradora. Agora eu vou falar um pouquinho de algumas encarnações dele. No livro A Grande Espera, psicografado por Corina Novellino, editada pelo próprio Eurípides já na espiritualidade, ele narra que foi Marcos, um jovem que acaba indo morar com os essênios. Os essênios viviam em comunidades, geralmente no deserto. E eles eram conhecidos por sua disciplina e pelos seus rituais de purificação e crença em um futuro messiânico. E eles tinham a confiança absoluta na providência de Deus. No livro Ave Cristo, psicografado por Chico Xavier, editada pelo Espírito Emmanuel, narra que ele foi um escravo Rufo, que foi torturado até a morte por seguir os ensinamentos do Cristo. No livro Allan Kardec, um educador e codificador, escrito por Zé Vantuil e Francisco Thyssen, relata que ele foi João Lavater, contemporâneo de Pestalozzi. Daí vem a explicação, porque ele utilizou em seu colégio vários métodos criados por Pestalozzi. E no livro A Vida Escreve, psicografado por Chico Xavier, editada pelo espírito Hilário Silva, narra o encontro de Eurípides com o próprio Cristo. E em 1918, a gripe espanhola chega ao Brasil. E mesmo sem ter chegado a Sacramento, Eurípides anuncia para os seus colaboradores o seu desencarne. Então ele orienta para que nada faltasse às famílias quando a epidemia chegasse à cidade. Mesmo sabendo dos riscos que corria, quando a epidemia chegou, ele não deixou de ajudar ninguém.
E com isso, ele adquire a doença e desencarna no dia 1º de novembro de 1918, aos 38 anos. Eurípides não se casou, não teve filhos, mas se dedicou muito aos pais e aos irmãos, como também a todos os necessitados. Já na espiritualidade, ele via uma mensagem através de um médium, pedindo que se materializasse na Terra um hospital, igual ao que ele fundou no plano espiritual, dando todos os detalhes de como deveria ser feito. Então existe em Sacramento o Lar de Amparo Espiritual Eurípides Barçanufo, que atende principalmente os religiosos falidos. Com as sementes que ele deixou, seus colaboradores, com recursos próprios, criaram a Casa Assistencial Bezerra de Menezes, com 40 leitos para crianças com deficiências físicas e mentais. Foi criada também a Casa Meimei, que presta apoio às mães e aos recém-nascidos. E na Fazenda Santa Maria foi construído um albergue, a Casa do Pão, o Instituto Cultural e o Observatório Astronômico. E no primeiro parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, está escrito assim: Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está no céu. Foi o que fez Eurípides Barçanufo, um homem que não usou a sua inteligência e nem a sua mediunidade para chamar a atenção, porque ele soube usar muito bem as ferramentas que Deus lhe deu. Quem quiser saber mais sobre a história dele, tem a obra, como eu disse no começo, Eurípides, o Homem e a Missão, que é uma biografia dele. Tem vários vídeos na internet e tem um documentário muito bacana, muito interessante, narrado pelo ator Lima Duarte. E para encerrar, eu queria dividir com vocês um simples poema que eu fiz em homenagem a ele. E o poema diz assim: Filho do casal, apelidado de Meca e Bugico, ele foi o terceiro filho de uma família de 15 irmãos. Um espírito missionário que foi enviado para Sacramento porque lá ele tinha que cumprir a sua missão. Com 6 anos de idade, ele ajudava o pai no armazém. Nem alcançava o balcão. Não brincava com as outras crianças porque ler era sua maior diversão. Com 9 anos de idade, pela sua inteligência e dedicação, se tornou assistente dos professores. E com 12 anos, do Grêmio Dramático Sacramentano, ele foi um dos fundadores. Eurípides nasceu no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Sempre arregaçou as mangas, até mesmo quando foi vereador. Eurípides sempre foi muito respeitado pela sua inteligência e pela sua mediunidade. E no dia 27 de janeiro de 1905, ele funda o Grupo Espírita Esperança e Caridade. Eurípides nunca usou sua inteligência e nem a sua mediunidade para chamar atenção, porque ele sabia que ajudar e amar o próximo, essa era a sua verdadeira missão. Muito obrigada.